Sou Abraham Vieira Coelho, R1 de Medicina Intensiva da UOC. Eu vou dar uma aula de avaliação de débito cardíaco por ultrassom. Débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. E no ultrassom a gente consegue calcular o débito cardíaco, aproximado, tá? Não é algo categórico. E no ultrassom o que a gente vai calcular é volume sistólico. Frequência cardíaca a gente consegue com qualquer aparelho. Volume sistólico, pelo ultrassom, é raio da saída do ventrículo esquerdo, ao quadrado, vezes π, vezes o VTI. Essa ideia é o quê? É a área da base de um cilindro, que é a área da base da via de saída do ventrículo esquerdo, vezes o VTI, que seria o VTI é a altura de um cilindro. Né? E a gente falaria que esse cilindro seria o volume sistólico, o que saiu do ventrículo esquerdo em um batimento. Então aí é uma visão do que seria cada coisa. Volume do cilindro, a área da base vezes a altura. A base é uma circunferência. Então raio ao quadrado vezes π vezes a altura. A altura seria o VTI. Né? Aí você chega, com essa forma você chega no volume sistólico. Aí multiplicando isso pela frequência cardíaca, você chega no débito cardíaco. E VTI, isso aí seria o que é o VTI? É uma medida ultrassonográfica dada em centímetros, que quantifica a distância que o sangue percorre a cada batimento cardíaco ao passar pela via de saída do ventrículo esquerdo. Via de saída do ventrículo esquerdo é imediatamente antes da válvula aórtica. Beleza? Aí seria uma explicação assim, um pouco mais infantil do que seria cada coisa e o que você mede. A Coca-Cola representa aí o coração, a via de saída é a entrada da tampa ali da Coca-Cola e a altura seria o VTI. Né? Através do ultrassom você consegue calcular tudo isso. Né? Assim, o que sai do coração não é esse cilindro aí, não é esse cilindro. Isso é uma forma que é uma extrapolação. O que a gente consegue ver através do ultrassom seria a velocidade que sai ali da via de saída do ventrículo esquerdo. Né? Aí se a gente pensar, velocidade é ΔS sobre ΔT. Através, sabendo essa forma, ΔS sobre ΔT, você sabe o ΔS, que o ultrassom vai ver o fluxo ali, vai ver a velocidade, e você sabe o ΔT, a abertura e fechamento da válvula aórtica. Aí você extrapola que vai formar um cilindro ali. Né? Abriu, aí sai um fluxo de sangue e uma velocidade. Fechou, aí você vai medir o tempo, o ultrassom vai fazer isso, vai ver o tempo, vai ver a velocidade e ele vai aproximar a distância que esse sangue percorreu. E o exemplo seria isso, mais ou menos isso. Esse cilindro que forma ali depois da Coca-Cola. É o que a gente mede. Aí o raio da via de saída do ventrículo esquerdo. Você vai colocar o probe cardíaco setorial no eixo parasternal longitudinal. Esse eixo fica entre o quarto e o quinto espaço intercostal, com o índice apontado para o ombro direito. Aí nele você vai ver essa imagem aqui. Aí você vai medir, tá? Vai medir o ponto imediatamente antes da válvula aórtica. E esse ponto a gente chama de via de saída do ventrículo esquerdo. Tem que ser no momento que a válvula aórtica abre, que aí seria uma aferição adequada da via de saída do ventrículo esquerdo. A válvula aórtica abriu, aí mede. Medindo isso, você vai chegar no diâmetro. A fórmula é com raio, não é com diâmetro. Você vai medir o diâmetro e vai dividir pela metade e vai encontrar o raio. O VTI, você vai encontrar no eixo apical 5 câmeras, ele fica no ictus cordis, com o índice apontado para a esquerda. Você vai colocar o Doppler imediatamente antes da válvula aórtica, antes dela abrir, imediatamente antes da válvula aórtica.
vai clicar o PW, vai apertar o PW ali e vai ver o que está pulsando. Você vai ver a curva do batimento cardíaco. E através da curva, você vai clicar no VTI, tem que ter o software para fazer tudo isso, que calcula o próprio VTI. E você vai desenhar a curva que faz, né? Desenhando a curva que faz, o próprio aparelho vai calcular o VTI para a gente. Nesse caso aí deu 28. Aí, sabendo o VTI e sabendo o raio, você consegue calcular o volume sistólico, né? O volume sistólico aí vai ser raio ao quadrado da via de saída do ventrículo esquerdo vezes π vezes VTI. VTI é a altura, raio ao raio da via de saída do ventrículo esquerdo. Aí, assim, tem alguns números cabalísticos para VTI, né? Abaixo de 15 centímetros, VTI é basicamente sempre patológico. Entre 15 e 18, não dá para afirmar muita coisa, pode ser patológico, pode ser normal. Entre 18 a 25 é normal. Acima de 25, a gente considera que é um ventrículo hiperdinâmico. Aí tem alguns insights, né? A curva de aprendizagem de análise de débito cardíaco, ela é moderada, ela é útil para titular inotrópico de maneira mais adequada, né? Só vendo o VTI, coloquei dobutamina 2 micro por hora, o paciente estava com VTI de 18, estava com sinais de má perfusão. Aí coloquei a dobuta, medi o VTI depois, aí está 22, teve incremento de débito. Só aumentando o VTI você já sabe que teve incremento de débito, mesmo sem calcular isso de maneira categórica. O VTI ele é excelente para avaliar a fluido-responsividade. O incremento de VTI após elevação passiva das pernas, acima de 10 a 15%, sugere a fluido-responsividade. Essa análise ela é útil no choque cardiogênico, quando você não tem um método invasivo para aferir o débito cardíaco categórico, de maneira categórica. E o incremento do VTI após inotrópico já infere aumento de débito, né? Para a gente pensar de fato em calcular o débito cardíaco, esse é o problema, a acurácia moderada. Através do ultrassom você tem uma acurácia moderada e a gente não pode levar os números ao pé da letra, né? Talvez ali a resposta ali aumentou o VTI, melhorou a clínica do doente, a perfusão, a diurese, o gap CO2, tudo isso seja mais importante que propriamente o cálculo ali do débito, né? E aqui as referências.